Episódio 21. Chegamos por aqui, estamos ao vivo agora no ar. Para você que nos acompanha aí no Carralcast, o podcast da influência cristã. Eu, Alan Nascimento, aqui juntamente com você. Ali na técnica, meu amigo Vitor, meu amigo de sempre, também Matheus. E hoje nós teremos um convidado super especial e já eu apresentarei para você. Mas, antes de tudo, eu queria te agradecer pela sua companhia de sempre, por nos acompanhar aqui no Carralcast e nos seguir nas nossas redes sociais. Falando nisso em redes sociais, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também compartilhar com seus amigos, com o povo da sua igreja, com a sua rede de contatos e também nos seguir nas nossas outras redes sociais. No Instagram, tá lá, @Carralcast. Você pode nos seguir no Instagram, também no TikTok, também estamos no Spotify, no Amazon Music também você pode nos acompanhar. Então nós estamos aí quase que em todas as redes sociais, né, Vitor? Quase que em todas as redes sociais. E você pode nos acompanhar e poder também compartilhar esse conteúdo que nós temos produzido aqui para inspirar outras pessoas. Aliás, o Carralcast nasce com esse grande objetivo de poder inspirar pessoas através de pessoas, com histórias relevantes, com histórias que inspiram, com histórias que impactam e também fazer de algum modo você ser inspirado aí do outro lado e ser usado por Deus aonde você está, tá bom? Então nós vamos fazer um breve intervalo, vamos rodar a vinheta e daqui a pouquinho nós vamos apresentar o nosso convidado. Então roda a vinheta aí. De volta por aqui no Carralcast, você já sabe, é o podcast da influência cristã. Então, continua nos seguindo aí, tá bom? Quero também agradecer a Deus por mais esse episódio, é o 21º, agradecer a toda a equipe e também agradecer aos nossos parceiros, o qual nós oferecemos esse episódio. Vou aqui falar de alguns parceiros nossos que têm trabalhado juntamente conosco aí. Quero falar para vocês sobre o Cota Fácil, soluções financeiras. Você que precisa de crédito, quer fazer um consórcio, seguro, financiamento ou uma viagem dos sonhos, você pode então procurar Cota Fácil. Procura lá no Instagram deles, lá tem todas as informações, são mais de 200 produtos que eles têm para te oferecer, tá bom? Vai aparecer aqui na tela, aqui, ó, não sei se embaixo, do lado ou em cima, mas vai aparecer em algum lugar aqui na tela todas as informações do Cota Fácil. Também quero agradecer o oferecimento desse Carralcast, desse episódio, o Espaço Ebeneze Podologia, tratamentos completos de reflexologia, laser terapia em pés com fungos, enfim, são vários tipos de tratamentos para você que precisa. Procura também a nossa amiga, a nossa irmã Joyce, também as informações vão aparecer aqui também. E para você que precisa renovar as suas fotos, que precisa fazer foto de família, precisa fazer foto de gestante, de parto, festas e família de modo geral, você pode procurar também a Paloma Costa, fotografia. Procura ela também, vai aparecer aqui também na tela todas as informações. Esse pessoal, você pode procurar o Instagram deles, vai aparecer na tela, você pode segui-los também, mandar uma mensagem no direct, tá bom? Também, parceira aí também nossa aqui do Carralcast, a Liza Beauty, estética e cuidado pessoal, transformando os rostos e autoestima com beleza natural. São vários procedimentos e cursos também de nanofios, lash, laser. A Liza, que é uma treinadora aí nessa área, especialista, você pode procurá-la e também vai aparecer aqui para você todas as informações, Instagram, contato e como você pode entrar em contato com cada uma dessas pessoas. E por último, e não menos importante, a Lavanderia da Cidade. Olha o logo da lavanderia, hein? Roupa suja não se lava em casa, hein? Leva na Lavanderia da Cidade, tem lá promoção do mês de férias, lave e seca no mesmo dia por apenas R$40. Então, procura a Lavanderia da Cidade, fica ali em São Vicente, o endereço vai aparecer aqui, o Instagram vai aparecer aqui também, e você pode entrar em contato e falar que você assistiu aqui no Carralcast, provavelmente eles darão um desconto especial para você, tá bom? Dito isso, agora sim, posso seguir em frente, Vitor? Agora sim, nós estamos com um convidado especial nessa noite. Vou apresentá-lo, né? É uma alegria tê-lo aqui agora nessa posição de convidado. Ele que juntamente comigo idealizou o Carralcast, é meu parceiro de sempre, meu irmãozão. Felipe Romeiro, seja bem-vindo agora na posição de entrevistado, hein? Olha, eu vou te falar, viu? Não é fácil não estar como entrevistado aqui. O dia ia chegar, né? De Sim. entrevistador a entrevistado, né? Não, sim, é um prazer enorme.
Que legal. Gigantesco estar aqui. Eu já me sinto honrado de estar aí do teu lado, né? Conversando com as pessoas aqui, mas dessa vez, nessa posição diferente, ainda mais honrado. Aliás, quem senta aí é porque tem história para contar. Meu Deus, que responsabilidade. Histórias que inspiram e transformam pessoas, né? Então, essa é a proposta, você sabe muito bem disso do Carral. Sim. Então, nessa posição que você está hoje é porque você tem uma história para contar, um testemunho para contar, algo que eu tenho certeza que vai inspirar a nossa audiência, todos que nos assistem agora através desse podcast, desse episódio. Mas Felipe é programador, full stack, agora, viu, Vitor? Agora ele também é profissional da edição de vídeo. Editor de vídeo? Editor de vídeo. O cara tá se metendo em todas as áreas. Fotógrafo, videomaker, story maker, faz cortes. Mas antes da gente falar em si da carreira aí profissional, da parte empreendedora, eu queria que você se apresentasse melhor para a nossa audiência e falasse um pouquinho aí da tua história na jornada da fé, como que se deu esse processo de andar com Cristo, se você nasceu no berço cristão, para a nossa audiência saber um pouquinho melhor da tua história, ou não, em que momento, caso você tenha se convertido aí, em que momento aconteceu isso e como aconteceu isso? Bora lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Romero, eu sou o segundo, aliás, acho que o terceiro ou quarto, mas na minha família, né, entre meu pai e meu irmão, eu sou o segundo Romero, porque o primeiro é meu pai. Ele gosta de frisar bastante isso. O Romero mesmo é ele, né? E eu, na verdade, eu não vim de berço cristão, né? Eu me converti tem aproximadamente 11 anos, 10 anos, né? Eu desci as águas no dia 2 de abril de 2016. Ele lembra bem a data, eu lembro que legal, bem, hein? eu lembro bem porque foi um fim de semana marcante, né, para minha vida. Você sabe muito bem disso, né? E na verdade eu vim de um contexto católico, né? Eu venho de um contexto católico, da qual também aprendi muito a respeito do Evangelho, né? No período na qual eu participei de grupos de jovens, né? Na igreja da qual eu fazia parte. Mas eu já passei, Alan, por algumas religiões aí, né? Minha última experiência antes de me converter foi na Igreja Católica, mas minha família é de origem mórmon, né? Eu me batizei, inclusive, na Igreja Mórmon. Eu também passei por algumas outras que talvez nem vale a pena comentar aqui, mas eu estava naquele anseio também, como o nosso último convidado, Flávio, de algo para me preencher, né? A gente passa por essa fase, né? Acredito que a maioria das pessoas que ainda não conheceram Jesus passa por essa fase. E aí, às vezes, a gente vai buscar em outras coisas, né? No mundo, como a gente costuma dizer, e não se sente ainda completo. Então, eu passei por essa fase de buscar algo que me completasse. E aí, aconteceu de eu conhecer a minha esposa, né? Num contexto também totalmente diferente do que a gente vive hoje, digamos assim, né? E no período que eu conheci ela, a gente começou a namorar e tal, foi tudo muito rápido, né? E eu gosto de falar, mas não é para, de repente, como é que eu posso dizer? Eu não quero, derrubar a imagem dela, da minha esposa, Jennifer, que eu amo de paixão. É só para testemunhar mesmo, porque às vezes o Espírito Santo faz coisas da qual nós não imaginamos ou não imaginaríamos que ele fizesse se nós tivéssemos agido de forma diferente. Mas o que aconteceu? Eu comecei a conhecer minha esposa e ela não comentou nem contou nada a respeito de igreja, não falou, a gente não conversou nada sobre religião. Inclusive, enquanto a gente namorava, eu participei de um retiro na antiga igreja. E aí a gente começou a se conhecer, começou a conversar, comecei a conhecer os pais, comecei a frequentar a casa. E aí um certo dia, ela, obviamente, eu já sabia que ela ia para a igreja aos domingos e tal, e eu também ia para a minha igreja, né, aos domingos. E aí, um belo dia, no famoso evento de 12 horas de adoração, ela falou, eu vou estar na igreja lá o dia inteiro e tal. Eu falei, tá bom, eu quero ir lá.
Falei, eu vou lá. Olha aí. Vou lá. Se liga nessa, Vitor. E aí era depois do almoço, inclusive, não lembro se era do 7 de setembro, acho que era no 7 de setembro, do feriado. 7 de setembro, Porque, né, né? que era o mais frequente, né, de Sim. fazer. É o que a gente hoje conhece como turno de adoração lá na nossa comunidade. E aí o pessoal tava lá desde as 8 da manhã. Imagina, eu cheguei por volta de 2h30, né, depois do almoço. Imagina o ambiente como tava lá, Já né? tava quente. Se o pessoal tava lá desde as 8, imagina como não tava depois do almoço, né? Depois lá para as 2 horas. E aí eu cheguei, eu me recordo muito bem, porque estava acontecendo um mover muito forte do Espírito Santo. E aí meio assustado, né? O primeiro contato assim que eu tive Foi o primeiro foi contato? primeiro contato. Eu tinha amigos Aham. que eram cristãos já, cristãos protestantes, evangélicos, né, como a gente conhece, mas eu nunca tinha sido convidado, nunca tinha participado de nada assim, né, Uhum. relacionado à igreja evangélica. E aí eu tive um impacto assim, porque estava rolando um mover muito grande, tinha pessoas ajoelhadas, pessoas orando em línguas. Sim. Então o louvor estava, eu lembro, era o Tiago cantando Uhum. no dia, pastor Tiago, um abraço. E aí eu cheguei e comecei a olhar assim, caramba, o que é isso que está acontecendo aqui, sabe? Só que naquele momento eu já senti alguma coisa diferente, que é o quê? A A presença. presença do Espírito Santo. Já senti alguma coisa que, isso aqui é legal. Alguma coisa aconteceu, né, no Isso aqui é interior já, bom, né? isso aqui é bom, sabe? Tipo, e aí naquele momento ali, eu falei, cara, gostei. Gostei disso, quero Gostei disso, mais. exato. Gostei disso. E a gente eu comecei a conhecer um pouco mais, eu sou um cara muito curioso, comecei a perguntar, minha esposa até conta isso, eu comecei a perguntar um monte de coisa. Mas o que é aquilo? Por que as pessoas fazem isso? Porque eu tinha uma visão do evangelho, Quando você diz assim, evangelho, quando você diz do que nós conhecemos como crentes, né? isso, Na igreja, isso. Eu da tinha uma igreja visão de protestante. que eram pessoas realmente, tipo, Na bolha, meio... exatamente como a gente costuma, não digo combater, Mas rejeitar um pouquinho, meio exatamente. que Não quero fazer isso porque eu não ter um vou. preconceito. Tipo, pô, eu tinha aquele preconceito que eu acredito que foi dissipado em muitas igrejas antigamente. Pô, não vê televisão, não Uhum. pode fazer não sei o quê. Pode praticar Tipo, esporte, não parece tem vida que social. as proibições eram o preconceito que eu tinha. Uhum. Então, eu comecei a perguntar e tal. E aí aconteceu que nós noivamos, na verdade a minha esposa acabou ficando grávida e nós nos casamos, né, nesse meio período. Eu comecei a frequentar os cultos, comecei a ir nos cultos, né, e, cara, e desde então estamos aí na caminhada, mas aliás, tem uma caminhada assim de 10 anos, Já não é, são 10 anos, hein, já cara? são 10 Impressionante, anos, hein? são 10 Parece que foi anos, ontem, né? exatamente. Caramba, e assim, tu vê, ele começou com a história já no nível alto, né? Tipo, chegou na igreja, teve uma experiência de impacto com a questão espiritual, com o movimento espiritual que estava Sim, acontecendo ali no momento, e de lá para cá, né, outros testemunhos, outras experiências foram sendo exatamente. geradas e acontecendo. Caramba, que maravilha, hein? Nem eu lembrava, assim, de todos esses detalhes que você está Sim. trazendo agora. Inclusive, quando eu comecei a ser mais frequente, você foi uma das primeiras pessoas que me fez contato, assim, de conversar mais, né? Uhum. Claro, tenho meu sogro também, que é pastor, a gente conversava e tal, minha esposa conversava muito com ela, eu tirava muita dúvida com ela em relação a algumas coisas, né? Mas você foi a primeira pessoa que eu tive um contato, assim, maior, né? De conversar, tanto que nós começamos o discipulado posteriormente, né? Logo ali Sim. depois. Eu tô falando sim, mas 2000, eu não lembro de quase nada, porque a minha memória é ruim, a dele é boa, pelo não, que eu tô vendo. 2015, final de 2015, começo de 2016, se eu não me engano, que aí em 2016, em abril, foi quando eu tive uma das viradas de chave em relação à minha vida cristã, né? Foi o retiro, encontro com Deus. Sim.
que inclusive foi quando eu desci as águas, dia 2 de abril de 2016. E tem um testemunho também em relação à minha oração de confissão, né? Esse você lembra. Esse eu lembro. Esse você lembra. A gente tem uma foto. Para quem conhece a nossa comunidade ali, Centro de Adoração, eu aceitei Jesus, gente, ó, presta atenção, não fui lá na frente no púlpito. Eu aceitei Jesus em frente ao banheiro das mulheres ali, não era? É isso. Um domingo à tarde, antes do culto iniciar, né? Foi no domingo? Foi no domingo à tarde, né? Foi. A gente chegou mais cedo para fazer uma aula de discipulado. E aí, acho que era a quarta ou a quinta aula já. Você já estava uns 2, 3 meses indo ao culto, mais ou menos isso, né? Sim. E aí eu falei, poxa, eu vou perguntar se ele já fez, de repente pode ser que tenha feito no meio da família, ou com o próprio pastor Melo, que é o pai da esposa, mas vou perguntar. E ele falou, não fiz, nunca fiz isso. E ali naquela hora nós fizemos a oração, né, de confissão, confessando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, e foi maravilhoso. E a esposa estava nesse momento ali perto, chamei para participar, o sogro, né, o pastor Melo, um grande abraço também, estava perto, chamei para participar desse momento, e foi um momento maravilhoso. E é um momento que, na verdade, muda tudo no mundo espiritual, né? Sim. A realidade, a condição do ser humano muda nesse momento, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Cara, mas quantas histórias, hein? A gente já passou por algumas coisas, né? Maravilhoso, hein? Eu vi esse breve testemunho, porque existem outras histórias que o Felipe tem para contar e testemunhar aqui desses 10 anos de caminhada. Mas vai me contando aí, vai compartilhando com a gente. Nesses primeiros anos aí de caminhada cristã, quais foram as transformações do Felipe antes de Cristo? Quais foram as grandes transformações que não só você percebeu, mas como as pessoas que estavam ao seu redor falaram, caramba, aquela história desse menino de ir para a igreja, agora de virar crente, é de verdade mesmo, estou percebendo. Quais foram as grandes transformações? Então, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente sabe, a maioria de nós sabemos que a gente traz uma bagagem, né? Sim. Da nossa vida. Quem talvez não tenha nascido num berço cristão, traz uma bagagem de práticas, de coisas que faz ou fazia. E, naturalmente, eu fui deixando algumas práticas de lado. Como? Lendo a Bíblia, questionando, entendendo, perguntando, porque, como eu falei, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu lia alguma coisa na Bíblia e eu ia buscar o porquê, o que, o como, o quando, que na verdade são perguntas que a gente precisa fazer para entender o que está acontecendo. E aí isso foi me transformando de dentro para fora, porque é assim que acontece, né? O Espírito Santo vai fazendo de dentro para fora. Sim. Então as coisas que eu praticava quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu não pratico mais hoje. Por quê? Porque gradativamente eu fui me aperfeiçoando nele, permitindo com que o Espírito Santo, de fato, tomasse conta de tudo na minha vida. E aí, eu sei que quando eu comecei, de fato, e estava firme ali, eu tenho um grupo de amigos, já mais de quase 25 anos, né? Que eu amo também de paixão, a gente viveu muita coisa junto, e aí eu comecei a ser questionado. Questionado, assim, Entendo. sabe? Não questionado, por que tu tá fazendo isso e tal, não. Não, agora não pode e tal. Tipo... Sentiu algum momento, assim, algum tipo de rejeição? Mesmo desse grupo de amigos, porque às vezes de forma involuntária... Sim, acontece. Mas eu percebi que não era aquilo que ia fazer com que eu parasse, sabe? Porque eu já estava tendo já experiências... algo vivo dentro, já estava tendo as minhas demais, experiências, já estava buscando, sabe? E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, por exemplo, as coisas que eu tive problema anteriormente, até no período do meu casamento, que não foi um período muito fácil no início ali, né? Eu comecei a
começou a ser arrancado de mim, sabe? Até hoje a gente precisa, né, Alan, de ser regenerado, ser... Sim, é um processo de santificação, Exatamente, né? todos os Constante, dias. contínuo. Exatamente. Então ali no início foi muito importante. E aí eu comecei a ter minhas primeiras experiências de fato assim com o Espírito Santo, sabe? Inclusive a maioria delas, gente, ó, foram no ambiente do turno de adoração. Olha aí, tá vendo? Então não deixe de participar quando tiver turno de adoração, sala de oração, né? Esses momentos Sim. que a gente está de coração aberto, são momentos propícios para que a gente tenha experiências com o Espírito Santo. Obviamente, no nosso dia a dia também. Exatamente. Que é o mais importante, porque a gente sempre fala aqui, não adianta a gente ser cristão nas quatro paredes. E só naquele momento. Na né? igreja, exatamente. A gente precisa ser cristão no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso caráter. E essas coisas foram se alinhando na palavra, na minha vida, no início da minha caminhada já, né? Obviamente, como a gente fala, eu carregava muitas coisas, né, do meu passado. Práticas que não convém quando a gente está em Cristo, né? E aos poucos essas coisas foram sendo abandonadas, abandonadas, né? Retiradas, exatamente. né? Exatamente. Houve alguma coisa, não precisa citar se você não quiser, mas houve uma coisa assim que foi difícil dentro de todas as coisas que precisavam ser abandonadas, retiradas da própria vida, assim, uma coisa que foi difícil. Cara, assim, eu nunca fui de... eu sempre fui de beber, assim, final de semana. Uhum. Teve uma época, obviamente, que era de segunda a sexta, numa época do começo da minha vida adulta, né, de doideira. Mas a bebida, assim, não é que foi difícil, mas foi algo que foi mais, sabe? Tanto que, não sei se vocês vão lembrar, mas no meu casamento, você foi no meu casamento? Eu fui, Né? estive lá. Eu bebi no meu casamento. Foi outubro de 2015. Eu ainda não tinha... Sim, ainda não estava... Então, naquele período, daquele período em diante, assim, eu comecei já... Eu nunca fui, assim, alguém que vive... Não, segunda, terça... Não. Uhum. Mas eu tinha essa prática. Para mim era um hábito final de semana, Sim. né? E aí, aos Até que poucos... meio que natural, né? Sim, sim, sim. Aí, aos poucos... Porque também é aquilo que a gente costuma dizer... Na verdade, não que a gente costuma dizer, mas é que é um processo, né? São processos. Quando a gente se submete à ação do Espírito Santo, nada mais vai nos satisfazer, senão Sim. ele, né? É verdade. E essa história do Felipe, ela prova algo, não que Deus precisa provar nada para ninguém, mas outras pessoas que também passaram por situações semelhantes, foram para a igreja e até confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não foram acompanhadas, né? E a gente agora, mais do que nunca, entende a importância do acompanhamento, Sim. do discipulado, de alguém para caminhar junto, para orar junto, para ajudar nos primeiros passos. E o Felipe é um fruto desse acompanhamento, desse processo que nós chamamos de discipulado, que hoje, graças a Deus, as igrejas têm dado mais ênfase, têm buscado entender melhor e aplicado na vida da igreja, né? Então, o Felipe é esse fruto, né? E a gente acredita muito nisso, né, Felipe? Sim. Na questão do discipulado. Ó, o Vitor está aqui também, ó. Exatamente. O Vitor é fruto de um discipulado. Aliás, você discipula o Vitor, e o Vitor está aqui com a gente aqui, servindo a Deus, servindo ao reino, servindo a igreja, porque a gente acredita, né, na questão do discipulado, né, Felipe? Sim, muito. Tem um outro ponto também que eu acho que é importante falar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Durante no final da minha infância, né, e começo da minha adolescência, isso, gente, se você perguntar a cada 10 homens, 8 vão falar que passaram por isso. Eu fui muito exposto na questão da pornografia. Eu comecei a acompanhar a evolução da internet, comecei a acessar a internet e tal. Então, em dado momento, eu me vi um pouco preso em relação a isso. Assim como a bebida, eu também fui liberto da questão da pornografia durante o processo da qual eu conhecia mais a Cristo e deixava o Espírito Santo me conduzir, né? Conduzir minha vida. E é por isso que eu falo, é importante a gente não tentar ocultar, porque o Espírito Santo revela, né? Essa é a verdade. Então, se você
por algum motivo tem, já tô deixando um recado aqui, ó. Sim, já deixa o recado. Se você por algum motivo tem problema com bebida, pornografia, seja ele qual for, não deixa com que isso defina quem você é. Quem tem que definir o que você é a palavra de Deus. E foi isso que eu deixei acontecer. Exatamente. E você falou aí, não dá para ocultar. Isso, com relação a Deus, não dá. Pode conseguir diante Exato. dos homens, no casamento, enfim, mas diante de Deus não dá. Mas mais acho que até de não ocultar é, reconhecer. Sim, sim, sim. Reconhecer o problema, que é um problema, né, que afeta não só homens, mas também agora muitas mulheres, e aí colocar isso diante de Deus para que ele venha Exato. dar o socorro necessário para poder romper e se libertar de uma situação como essa, porque é uma situação muito difícil Sim. e não é a situação de poucos homens, não, de muitos homens, Sim. inclusive. Né? Por isso que para mim é super tranquilo falar sobre isso hoje, né? Eu falo isso abertamente. Quem quiser conversar comigo sobre isso também, tiver com algum tipo de situação relacionada, pode conversar, porque a Bíblia fala: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos Exatamente. pecados, É né? isso aí. Então, independente daquilo que você está passando, do pecado que você está cometendo, confesse, converse, procure seu discipulador, seu pastor. Não fica preso, não, porque isso não define quem você é. O seu pecado não define quem você é. Quem tem que definir o que você é a palavra de Deus. Exatamente. E às vezes a pessoa fica aprisionada numa situação com medo e com vergonha de expor e aí não consegue sair e romper sozinho, porque é uma situação dessa, na maioria das vezes, precisa de ajuda. Somente de Deus, obviamente, Exato. mas precisa de alguém para aconselhar, para acompanhar, para orar junto, para chorar junto. Porque sozinho, dificilmente a pessoa consegue sair sem orientação, sem o processo de santificação, sem Deus ajudando. É muito difícil, porque é um vício. Né? Hoje existem pastores, homens aí de confiança, homens que conhecem e falam sobre isso também na internet, em outras plataformas também, que isso afeta os neurotransmissores. Sim. Estudos Né? científicos apontam que a pornografia é mais viciante que a cocaína. Exatamente. A pornografia constrói novos caminhos neurais. Olha que loucura. Você vê o nível da questão maléfica que é a pornografia. Sim, mas graças a Deus fui Sim. liberto. Graças a Deus. Então, tá aí o recado do Felipe, né? Para você que de repente se encontra nessa situação. É importante buscar a Deus em primeiro lugar e buscar ajuda também para você poder romper nessa situação. Dito tudo isso aí, fala aí um pouquinho também da carreira profissional. Eu conheci você já... Eu lembro que nossos primeiros... Eu não lembrava dos primeiros contatos. Eu lembro que eu fiz os primeiros contatos. Sim, sim. E, obviamente, que a gente vai falar de futebol, que era um meio da gente poder se aproximar, Sim. né, para poder estabelecer um vínculo. Mas, desde quando eu conheci, eu já soube que você era da área da tecnologia. Sim. Né, da landing page. Eu fui orçar uma landing page com ele, Vitor. Ah, isso eu não lembro. Eu precisava, mas eu fui mais orçar para poder estabelecer a conversa, né? Estabelecer o contato, né? Então, eu sabia, né? Eu era meu fuçador, eu já olhava para a internet como um campo digital. Isso eu tô falando há 10 anos atrás. Sim. Né? E aí, pô, ele manja disso, vou perguntar de landing page para ele. Sim. Então, a tecnologia entrou na minha vida através do incentivo dos meus pais, né? Eu passava horas no computador, jogando, navegando, enfim. Ali perto de final de 2009, mais ou menos. E aí meu pai, naquele incentivo que todo pai dá, ele falou: pô, por que tu não vai aprender alguma coisa relacionada ao computador? Eu comecei a fuçar, a pesquisar e tal. E aí no começo de 2010 ou meados de 2010, não me lembro muito bem, eu fui fazer um curso lá em São Paulo, na Impacta, um curso que na época chamava Web Design, né? Hoje não é utilizado mais esse termo. Tá bem segmentado, né? Existe o design, existe a parte web, programação. E aí eu comecei a ter contato com esse mundo, com a tecnologia, criar site, né? Programar, de fato, eu sempre gostei, até hoje eu gosto de ver as coisas funcionando, o que eu faço ali funcionando, então, de navegar, enfim, de ter as experiências ali em relação à internet. Cara, e desde então, eu
Não peguei parou gosto, não mais. parei mais. Já vou para também 15 anos de carreira, né, como programador. Já passei por algumas empresas aí que me deram uma bagagem muito legal, né? E tô aí. E Tenho- hoje, e hoje, e hoje, servindo a Cristo, trabalhando nessa área, existem desafios? Vocês trabalham muitas vezes em videochamada, videoconferência com a equipe? sim. Como que é essa relação? É possível transitar e trabalhar nesse mercado, nesse mundo, sem atrapalhar a questão de princípios, de fé, valores? Como que é? Sim, assim, hoje é até mais tranquilo, né? Depois da pandemia, principalmente, as empresas começaram Optar pela a optar pelo remoto? remoto, então é 100% remoto a maioria das empresas. Hoje eu atuo de forma 100% remota, mas até antes da pandemia, antes de acontecer tudo isso, no- as nossas atitudes têm que dizer Sim. quem ele é, não quem eu sou, Aham. quem Cristo é. Então, de certa forma, a gente trabalhando de forma correta, agindo de forma como Jesus agiria, eu sempre gosto de dizer Sim, isso, o que Jesus faria? sim. Se determinada coisa chegou em você, se você, assim, eu sempre levei isso comigo. O que Jesus faria nessa situação, né? De repente pegar um atalho ou, enfim, fazer alguma coisa que talvez não, sabe? Então, para mim sempre foi muito tranquilo em relação a isso. A área de tecnologia também é, é bem tranquila em relação a isso. Eu tive algumas experiências assim de clientes que não eram muito alinhados, né, com os meus princípios, mas também sempre tratei de forma muito profissional, como é que eu posso dizer? Sem discriminar. Não, sem Sem fazer discriminar, diferença, sem sem. me aprofundar tanto Aham. assim, sabe? Então, para mim, nesse sentido, sempre foi bem tranquilo. Legal. Hoje a igreja ela tá, a igreja dos nossos dias ela tá bem tecnológica, Muito. né? Muito, aliás, como você disse. E você acredita que com as habilidades que você já tem e que muitos jovens hoje conseguem ter aí por conta da exposição à internet, isso ajuda no crescimento, na expansão da palavra? Como que a gente pode usar toda a tecnologia que tem à nossa disposição? Ajuda. Cara, eu acredito muito que toda ferramenta, tudo aquilo que, se tratando de tecnologia, seja um site, seja uma rede social, seja, não sei, uma transmissão, ou enfim, tudo aquilo que a gente usa como tecnologia para expor, não expor a nossa vida, mas levar ali. Porque as redes sociais hoje são praticamente como um diário, né? Uhum. Antigamente Existia um ainda diáriozinho, né? de você Físico. escrever e tal. Eu vi isso mais público feminino, né? As mulheres, as meninas sempre tinham um diário. Hoje é o nosso diário. Então, a gente tem que entender como cristãos como a gente está, o que a gente está escrevendo nesse diário Aham. E que os outros estão lendo, e né? o que os outros estão lendo, né? Porque é um diário, o diário antigamente era só você, Só você. sua mãe, seu pai, talvez ali que já Agora, via. agora você pode expor. Agora a gente expõe. Então, eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria para usar essas ferramentas, né, da melhor forma possível. E como eu falei, transmitir não quem você é, né? Transmitir o caráter de Jesus. Porque a gente vê por aí as redes sociais, principalmente em relação à tecnologia, é um ambiente onde só aparece coisa boa, É. né? Só aparece coisa boa. Existem coisas que, como é que eu posso colocar? Coisas ruins que acontecem na nossa vida, problemas, né? Situações difíceis que acontecem. A gente não vai expor, Sim. obviamente. Mas eu acho que isso tem que. Caramba, me fugiu o raciocínio. A gente precisa entender que as redes sociais, quando a gente está em Cristo, elas não são nossas. Uhum. Assim como o Espírito Santo habita em nós, assim como a gente caminha segundo o Espírito Santo, as nossas redes sociais têm que ser também para glorificar Ele, Sim. né? Entendo, Tudo entendo. aquilo que a gente faz, independente se está na nossa vida fora da internet ou na vida dentro da internet, tem que apontar para Ele, não tem jeito.
Então, eu acredito muito nessas ferramentas. Já pude, para a glória de Deus, ajudar em alguns aspectos, principalmente na nossa comunidade, por meio dele, porque eu entendo que hoje, tudo que eu sei hoje, eu devo a ele, veio dele, né? Então, aquilo que eu busquei me aperfeiçoar, eu me aperfeiçoei por meio dele, por conta de que Jesus me permitiu. A gente até costuma dizer, o pastor Gabriel falou uma vez que ele ama a esposa dele porque ele ama a Deus primeiro. Então, eu faço o que eu faço hoje porque eu amo a Deus, né? Exatamente. Eu sirvo na minha comunidade hoje porque eu amo a Deus, É né? Então, a isso. gente tem que levar por esse lado, né? Pegaram a chave aí, gente. Viu? Obrigado, pastor É Gabriel. isso aí. Aproveitando falando em redes sociais, você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e seguir as nossas redes sociais, tá bom? No Instagram, @Carralcast, também no TikTok, @Carralcast, também tem lá no Spotify, Amazon Music e aqui também nessa plataforma que você está nos assistindo, o YouTube. Se inscreva aqui e compartilha para os seus amigos também, tá bom? Ó, rede social é um assunto que tem pano para manga, Vixe, mas o Felipe estava falando aqui, eu concordo, a rede social, se todo crente, se todo cristão, né, convertido de verdade ao Senhor Jesus, usasse de forma inteligente, com sabedoria a rede social, nós alcançaríamos muito mais pessoas que é alcançado nos dias atuais. É sim, que as pessoas, elas não entendem, ou elas têm vergonha de, sabe, aqueles agentes secretos? Existem sim. no meio de nós também os agentes secretos, os 007, né, que não querem se revelar como cristãos, né, que é um grande problema, né, quando nós somos pequenos cristos, né, e usar a internet para apontar para Cristo é o que nós podemos e devemos fazer e fazer com que ele seja conhecido Sim, através das plataformas digitais e alcançar aí centenas e centenas de pessoas. exato. Felipe também está comigo aqui no projeto do Carralcast, projeto que nasceu no coração de Deus, em primeiro lugar. Tivemos a alegria de sermos abençoados ali pelo nosso irmão, parceiro que está em Portugal, Adilson. Um abraço para você. Quando nos procurou a respeito de fazer o podcast, o Carral, e aí nasceu em seguida o Carralcast. E hoje nós estamos aqui já no 21º episódio especial com o Felipe, Exato. né, Felipe? Quais são as expectativas para os próximos meses aí de Carral? Cara, a gente tá num canhão, que é o YouTube, né? O Spotify, são plataformas que a gente consegue alcançar o mundo inteiro, Verdade. né? Então, para mim é um privilégio, é uma alegria imensa fazer parte desse projeto. A nossa expectativa é que cada vez mais pessoas sejam alcançadas, né, por meio do nosso conteúdo. Nós falamos sobre influência cristã, então o nosso intuito aqui é fazer com que as pessoas entendam que elas podem ser influentes no ambiente onde Deus colocou elas, independente da área que você atua, que a gente sempre fala isso em todos os episódios praticamente. Então, é ser de fato uma ferramenta, um lugar onde as pessoas entendam quem elas são em Deus, né? Quem elas são em Jesus e quem elas podem ser em Jesus no ordinário, no seu dia a Sim. dia, né? No seu trabalho, na escola, na sua casa, lavando louça, lavando quintal, fazendo lição, né? Estudando, né? Eu acho que esse é o nosso foco e é o O grande nosso alvo, né? O objetivo, nosso né? O objetivo. grande objetivo é esse mesmo, fazer com que cada crente, né, cada cristão seja uma influência, uma potência aonde Deus tem plantado, seja nas áreas de influência que nós já conhecemos, já falamos aqui outras vezes, mas sobretudo no ordinário, no meio da sua casa, no meio da sua família, e isso é uma potência, né, Felipe? Isso é uma Exato. potência, e é exatamente esse movimento que nós estamos promovendo aqui. Falando em movimento, Felipe, nós estamos planejando aí um movimento, né, Vitor? Exatamente. Logo, logo aí nós estaremos divulgando um movimento abençoado, onde várias pessoas poderão fortalecer a rede de contatos, trocar informações, aprender, crescer junto e, sem sombra de dúvida, também abençoar o reino, abençoar um ao outro e também apontar para Cristo. Então, logo, logo vai ter novidade por aí. Então, você que nos acompanha por aqui, fique ligado. Principalmente as pessoas que já estiveram aqui participando de outros episódios, os outros convidados também
estarão nesse processo junto com a gente aí, logo, logo nós divulgaremos também. Quer falar alguma coisa em especial? Cara, sigam as nossas redes sociais. É isso aí, promova a nossa rede social. Que lá a gente vai estar postando as novidades, a gente vai falar também. Agora ele assumiu a posição de host, aqui, de host, apresentador tá aqui comigo. Mas é isso, gente, ó. Acompanha aí que muita coisa boa tá vindo. Tenho certeza que tudo aquilo que nós faremos aqui será principalmente para glorificar o nome do Senhor. E os estudos? O Felipe é um entusiasta aí do estudo da palavra de Deus. Nem fala, cara. E glória a Deus por isso. E uma vez eu falei para ele, cara, que você cresça muito, que você conheça muito. E eu tô vendo isso acontecendo. E eu fico feliz em Deus, porque a gente vê Deus trabalhando na vida dele. O desejo dele em conhecer a palavra de Deus, tem buscado, tem investido. Tá estudando, e como andam os estudos aí? Cara, hoje eu posso dizer que eu sou um seminarista. Olha, chique, hein? Tô estudando, tô fazendo seminário teológico. Assim, desde que eu comecei a me aprofundar na palavra, na verdade, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu já comecei a me perguntar algumas coisas. E o teólogo é aquele cara que pergunta o quê, por quê, como, quando, né? Onde, qual o contexto. Então, desde o início da minha caminhada, eu fazia essas perguntas. E conforme eu fui me aprofundando, o apóstolo Paulo fala que quando nós somos bebês, sim, na fé, nós começamos tomando leite e tal. E aí vamos comendo comidas sólidas. E aí eu comecei a comer algumas comidas mais sólidas, né? Pude sentar à mesa com homens assim, que tem muito mais experiência que eu, que conhecem muito mais que eu. Pastor Alan, Pastor Abraão, Pastor Alonso, Pastor Melo, são pessoas que... Deixa eu só fazer um adendo aí a essa tua fala. Dentre todos esses que ele está falando, eu sou o menor. Não, que é isso. Mas é um privilégio, na verdade, para mim, poder sentar à mesa com esses grandes homens de Deus. Eu tive uma experiência que até vou contar rapidamente com o Pastor Alonso. Eu fui acompanhar ele ele estava dando aula em um seminário, um seminário teológico em Mongaguá. Pastorando esse, né? E aí ele falou, pô, Felipe, você não quer me acompanhar e tal? Falei, vamos embora. Um mês a gente ficou indo semanalmente. E ali eu tive uma virada de chave, sabe? Um despertar, assim. Porque na primeira aula que ele deu, que eu estava acompanhando, eu vi que tinha muito mais do que eu vinha buscando e vinha estudando, né? E aí eu comecei a, de fato, mergulhar ainda mais em alguns comentários bíblicos, em algumas literaturas um pouco mais sólidas, né? Comecei a me alimentar de maneira mais sólida. E, cara, até hoje, a Bíblia é um poço infinito de sabedoria e de revelação. Conforme a gente se aprofunda nela, conforme a gente deixa o Espírito Santo nos encher da sua sabedoria, parece cada vez mais revelações. Sim. Né? E o quanto é importante, né, a gente estudar a palavra de Deus em fontes confiáveis, sim, obviamente, né? Até porque hoje também existe muita informação na internet, mas também existem fontes confiáveis, escolas sérias, exato, pessoas sérias, né, que têm nome também. E é importante o povo de Deus buscar o conhecimento da palavra de Deus, se apropriar, se aprofundar, né, comer essa comida sólida. Então, fica aí a dica aqui do Carralcast para você também que está nos acompanhando aí do outro lado da tela. Exato. Cara, a família? Aí eu tenho que falar, né? Porque senão as meninas me cobram lá. Cita o nome, hein? Exatamente. Ó, mandar um beijo para as minhas filhas, para Antonella, para Isadora e para o meu pequeno Mateu, né? Tenho 3 filhos, para quem não sabe. É um desafio... E a esposa não ia falar, não? A minha esposa, eu falei um monte de vezes, mas vou falar novamente. Amor, eu te amo. Um beijo. Jennifer Galdino Romero. Aí. Muito bem. Cara, é um desafio, né? Um desafio prazeroso. Quanto tempo de casado já, Felipe? Vou fazer 10 anos. Fazer 10 anos, é verdade. Agora, 22 de agosto. 22 de agosto. Tá, 22 de agosto. Isso. Tá certo. É que vocês
converteu depois do casamento. Depois do casamento. Depois do casamento. E aí, cara, é um prazer gigantesco conviver com os meus filhos, com a minha esposa, com quem eu aprendo todos os dias. Ao longo dessa jornada também, desculpa, ao longo dessa jornada amadureci muito, né, em relação a tudo, né? Hoje a minha filha mais velha vai fazer 10 anos, então imagina o tanto de coisa que a gente não passou já. O Mateus, que é o mais novo, vai fazer 4. E, cara, a gente tenta ao máximo fazer com que eles enxerguem a Cristo através das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Para que eles cresçam ainda mais além e tenham experiências além das que eu tive. Esse é o grande objetivo dos pais, né, cara? Exatamente. Os pais querem que os filhos alcancem lugares mais altos que eles mesmos, né? Lugares mais distantes. E, além disso, o que eu sempre falo, né? Eles têm o privilégio hoje vão ter o privilégio de dizer que nasceram no Evangelho, mas eles vão ter que ter as suas próprias experiências com Jesus, né? Eles vão ter as experiências deles, mas eles vão poder dizer com orgulho que nasceram no Evangelho. E além disso, né, de poder nascer no Evangelho, mas serem guiados no caminho, né? No caminho, ali serem ensinados, inculcar na cabeça das crianças a palavra de Deus. Sim. Esse, na verdade, é o grande desafio, né, dessa nossa geração, que está disputando a audiência e o foco com tantas outras coisas, e a palavra de Deus, em muitos casos, tem sido mais uma coisa a ser disputada, quando na verdade deveria ser o algo mais precioso buscado pelas famílias, pelos pais. Mas esse é o grande desafio de todos nós nesse tempo, que é criar filhos no caminho, né? No caminho do Senhor. Exatamente. Amando a Deus, amando a Cristo, amando a palavra, amando a igreja, amando a comunidade. Este é o grande desafio de todos nós. Cara, estamos chegando ao fim aí. Uma alegria ter você aqui hoje como entrevistado, como batendo esse papo, né, na verdade, aqui junto com a gente, contando um pouquinho da tua história. É só um trecho da história do Felipe, são 10 anos aí de caminhada, são muitas experiências, mas ele começou aqui contando de uma maneira tão profunda o que Deus fez ali no começo da vida cristã dele, e eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa história. E com certeza nos próximos episódios a gente pode ir falando aqui, já com ele aqui ao meu lado aqui, participando você de todas as outras coisas que Deus tem feito na vida dele. Obrigado, irmão, pela parceria de sempre. Obrigado por deixar fazer parte da sua família, de poder caminhar contigo essa jornada, né, de poder, de algum modo, ter sido e ser também alguém que partilhou das primeiras experiências contigo, te ajudou no começo da caminhada. Para mim é uma alegria mesmo, e é lógico, glorifica a Deus por isso. Então, conte comigo sempre nessa caminhada. Obrigado por estar aqui comigo também no Carralcast, no projeto. O Carralcast não é o primeiro projeto que nós startamos. Nós já estivemos juntos em outras empreitadas. Cada empreitada nova que aparece, a gente... Vamos junto, vamos começar, vamos junto. E obrigado por tudo isso. Deixa uma mensagem aí para a audiência, para todos que te assistem aí nessa noite. Maravilha. A mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte, ser cristão não é só crer. A gente precisa viver. Porque crer, em algum momento, a gente vai ter algum tipo de dúvida. Pode ter certeza. Eu até postei nas minhas redes sociais um vídeo que fala sobre isso. Um dos pontos em qual as pessoas acreditam que os cristãos não falham. Então, além de crer, viva. Porque quando você vive, outras pessoas creem e veem o que está acontecendo na sua vida. Porque o mais importante não é eu aparecer. O mais importante é que as pessoas vejam Cristo em você. Então, além de crer, viva. Porque de nada adianta uma fé da qual nós só falamos da boca para fora. A nossa fé precisa ser vivida diariamente. E, além disso, a nossa vida transformada gera testemunho para que as pessoas se acheguem a Cristo e enxerguem a Cristo através das nossas atitudes, da nossa transformação, daquilo que elas veem de fato como a atitude que nós tomamos. Então, além de crer, viva.
E se você, por algum motivo, ainda não conheceu a Cristo, ainda não e está assistindo aqui e ainda não se rendeu a Jesus, eu te encorajo a fazer isso. Porque assim como ele mudou a minha vida, ele também vai mudar a sua. O pastor Abraão falou aqui no episódio que ele gravou que existem duas filas, a fila da nossa natureza adâmica e a fila de Jesus. Eu escolhi andar na fila de Jesus. Então escolha também, porque aí você vai ver a sua vida sendo transformada. E, aproveitando, como host do Carrocast, continue sendo influência aonde você está, aonde Deus te colocou. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, fala: ponham em prática tudo que vocês receberam, tudo que vocês viram e tudo que vocês ouviram de mim. E assim o Deus da paz estará com vocês. Claro que ele está falando ali no contexto de que a igreja de Filipenses olhe para ele e faça aquilo que ele fez, mas nós, no nosso contexto aqui, nós precisamos olhar, escutar e enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E assim ele estará conosco. Então, não seja um cristão entre quatro paredes, seja um cristão para fora, a eclésia, a igreja chamada para fora. Deus abençoe. Glória a Deus. Profundo, hein? Você tenha recebido de maneira poderosa no seu coração essa mensagem e toda a história que foi partilhada aqui, a história do Felipe, que possa ter te inspirado e que você se posicione aí do lado onde você está, na verdade, tá bom? Bom, estamos chegando ao fim, mas antes eu quero agradecer e dizer que esse episódio teve um oferecimento do Cota Fácil, também do Espaço Ebenezer, da Paloma Costa Fotografia, da Liza Beauty, também da Lavanderia da Cidade. Todos esses são os nossos parceiros aqui do Carrocast. Siga eles no Instagram, chama no direct que você vai ter um tratamento diferenciado. E eu quero agradecer aqui a nossa equipe técnica, o Vitor, Matheus, também agradecer o Felipe, agradecer a minha esposa Graziela e todos que nos acompanham. Continue nos seguindo nas redes sociais e até o próximo episódio. Deus abençoe você. Gente. Valeu, um abraço.